Boa noite, gente. É com muita alegria que nós continuamos a programação do segundo Plupo, Pluralidades Poéticas, que é um evento organizado pelos alunos da pós-graduação do IEL, da Unicamp, e que é acolhido pelo Centro Cultural do IEL. Nosso evento tem 5 eixos temáticos que são uma espécie de desdobramentos das discussões que apareceram no ano passado, e é com muita alegria que a gente consegue continuar com esses questionamentos, né? Agradecemos a audiência desde já. Fiquem atentos ao caderno de programação do evento e hoje nós temos a alegria de receber a professora Célia Pedrosa, que é professora da Universidade Federal Fluminense e atualmente dedica-se ao estudo da poesia contemporânea, tema em torno do qual desenvolveu o estágio de pós-doutoramento na Universidade do Porto, além de ter publicado inúmeros ensaios, uma coletânea de ensaios, Poesia e Contemporaneidade, e organizado 7 livros coletivos. Poesia Hoje, com os professores Cláudia Matos e Evandro Nascimento, Mais Poesia Hoje, Poesia e Contemporaneidade e Poéticas do Olhar e Outras Leituras de Poesia, os 2 últimos com a professora Maria Lúcia Barros Camargo, e Subjetividades em Devir, Estudos de Poesia Moderna e Contemporânea, Sobre Poesia, Outras Vozes e Críticas da Poesia, Tendências e Questões, Brasil-Portugal, todos esses com a professora Ida Alves. Coordena desde 2002 o grupo de pesquisa UFCNPq, Poesia e Contemporaneidade, com a professora Ida Alves. Desde 2003 desenvolve trabalho comparativo sobre poesia contemporânea, também com os professores e alunos da Universidade de Buenos Aires e San Andrés, na Argentina. Desde 2009, coordena, junto com a professora Diana Klinger, o grupo de pesquisa Pensamento Teórico-Crítico sobre o Contemporâneo, que busca dar desdobramento a estas relações. E muito mais poderíamos falar, né, dessa bela trajetória acadêmica da professora Célia. E seja bem-vinda, pode iniciar a sua palestra, por favor. Então, boa noite a todos. Eu queria agradecer a Nathalie a apresentação tão simpática e generosa, e mais ainda o convite que me possibilita estar aqui, né? Nathalie, Fadu e a Nelise, que representam os alunos do programa de pós-graduação em Teoria e História Literária do IEL Unicamp. Me sinto muito alegre de estar aqui nesse evento que é também uma iniciativa do Centro Cultural do IEL, né? Eu vou apresentar para vocês, vou ler para vocês um pequeno texto que resume uma parte da pesquisa que eu venho desenvolvendo, com apoio do CNPq, sobre, digamos, resumidamente, a poética da natureza, e focalizando especificamente nesse momento a imagem do rio, né? Eu trouxe alguns poemas que o Fadu vai mostrando a vocês à medida que eu for falando, e a gente pode se deter neles depois que eu acabar minha fala, se vocês acharem interessante, tá bom? Se não, eles servem como ilustração do que eu estiver falando apenas. O meu texto chama-se Poesia, Imagem, Paisagem, os Retornos do Rio. E eu começo, então. A observação da cena literária no Brasil a partir dos anos 80 permite perceber significativa emergência de produções poéticas em que a rede de referências a, entre aspas, acidentes físicos geográficos e aos mundos animal, mineral e vegetal
ganha importância na contramão de tendência dominante após o modernismo de figuração de cenas urbanas. Ela se evidencia quando nos damos conta ser nesse momento que escritores há muito publicados finalmente têm repercussão e reconhecimento, como ocorreu com Manuel de Barros e um pouco mais adiante com Leonardo Frois. O crítico e poeta Marco Ciscar foi um dos que reconheceu primeiramente essa emergência, e eu uso aí emergência no sentido dado pelo crítico Reinaldo Ladaga, que reúne aparecimento e urgência, né? Marco Ciscar foi um dos que reconheceu primeiro essa emergência, nela identificando, cito, poéticas da retração, como a de Barros e a de Arnaldo Antunes, relacionando-as a uma retomada da ideia de natureza. Eu trouxe poemas de Barros e de Antunes para vocês visualizarem enquanto eu continuo a fala. Evitando a associação de tal retomada a alguma forma de nostalgia neorromântica, Ciscar considera que nela ocorre justamente um convite à problematização do topos romântico da origem das origens. No caso de Arnaldo, ela se concretiza pelo modo como trabalho, com traços e elementos básicos. Vocês estão vendo aí o poema O Rio, O Ir, do Arnaldo. Visual e semanticamente se conjuga ao uso de suportes tecnológicos e, em especial, no suporte livro, a reativação de procedimentos propostos pela poesia de vanguarda. Quanto a Barros, ao deslocamento da linguagem dita regionalista, contaminada agora, Manuel de Barros está mais abaixo, contaminada agora por restos da cultura moderna e por formas metamórficas de vida. Tá? Então, tem 2 poemas aí do Manuel de Barros, um sobre o Rio e outro sobre esse ser híbrido de caramujo e flor, esse ser metamórfico. A gente pode voltar a isso depois. Tanto as ideias de natureza e de origem, quanto a da relação intrínseca entre ambas, são afetadas agora por uma força que preferimos indicar como ao mesmo tempo de retorno e extravio. Ela constitui a paisagem em seu valor de imagem, tramada entre o visível e o visual, entre o dado e o perdido, entre a fixação e o desprendimento. A paisagem-imagem passa a ter, desse modo, um caráter impróprio, segundo Jean-Luc Nancy, aquele que é próprio a toda poesia, pois ela se apresenta como efeito do verso ou do fraseado, e assim como algo que está em curso, num percurso que escapa às normas de conhecimento de diferentes sistemas estabelecidos, conforme analisa Guilherme Bianchi no interessante ensaio A Vida Política da Paisagem. É o que ocorre com a desterritorialização do antes marcado como região, país, nação, ou como humano, animal, vegetal, mineral, em mundos estanques, né? Com Nancy, aprendemos também sobre a produtividade de certa releitura da produção romântica da paisagem, que nela marca um duplo valor poético e político. Por um lado, sua presença como objeto de prazer contemplativo pode ser associada à concepção de terra como mercadoria, como bem, e a de seu espectador como proprietário. Ver significando ter e dominar. Por outro lado, na esteira do que se pensou como sublime, pode ser também compreendida como abertura à brusca e violenta aparição de um fora, que faz o sujeito antropocêntrico ter seu tamanho diminuído, sua identidade, consciência e conhecimento fragilizados, por força agora do que antes funcionava como simples cenário. Reunindo reflexão e imaginação num poema pensativo,
Carlos Drummond de Andrade nos diz desse valor da paisagem no conhecido poema Paisagem Como Se Faz. Eu vou citar um pedaço dele. Paisagem, país feito de pensamento da paisagem, na criativa distância, espaço e tempo, à margem de gravuras, documentos, quando as coisas existem com violência, mais do que existimos, nos povoam, nos olham, nos fixam, contemplados, submissos, delas somos pasto, somos a paisagem da paisagem. Já na produção poética do próprio Marcos Ciscar, aliás, apontamos a importância desse movimento, especialmente o configurado em torno da imagem do rio, cujo curso conduz à compreensão da imagem e do verso enquanto desdobramento e perífrase, retorno e revolta. Lembrando aqui a leitura da paisagem rosiana do Buriti, feita pelo também poeta e crítico Guilherme Conticho Flores, no ensaio A Revolta do Poema. Eu vou citar um pedacinho desse ensaio. Se assim for, a rebelião do olhar, a revolta do poema, se faz numa simples frase de romance e não numa essencialidade do que viria a ser o poema, a poesia e o poético. Algo como, e ele cita Guimarães Rosa, Buriti, verde, que afina e esveste, belim, beleza. Fim de citação. De Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, pode ser capaz de rever a relação que se estabelece com o Buriti se este sai da hierarquia que o submete a mero objeto de olhar. O estranhamento da frase rosiana também pode ser lido como convocação ressignificativa das relações com o Buriti, que agora passam a ser intersubjetivas, porque prometem uma despossessão do natural para instaurar uma reciprocidade que destrói, num só gesto, a hierarquia entre sujeito e objeto, bem como a integridade da subjetividade objetiva. Em Ciscar, a partir da imagem do rio, apontávamos, eu estou usando passado porque eu já escrevi um texto sobre o Marcos, né? Apontávamos esse movimento, sugerido inclusive por seu caráter citacional, um transbordamento ou escavação de limites tramados agora como limiares, que transformam o acidente geográfico em acontecimento desgeográfico, neologismo utilizado por Joseli Viana Batista, ao qual voltaremos adiante. Bem significativos quanto a isso são os poemas, como esse que está agora aí na tela, que nos remetem justo à narrativa rosiana. Cada verso em suspenso funciona ao mesmo tempo pelo enjambemã, como ligação entre versos, como entre o rio e acontecimentos, acidentes outros, concretizando a prosa como motivo de poesia, que é um tema do Ciscar, e esta como prática de uma visão pensativa. Esse poema está inserido na última parte da coletânea Metade da Arte, intitulada Rio Verdadeiro. Uma verdade que ganha o duplo caráter de referência e ficção, associado à etimologia também dupla do nome Tietê. Pode subir mais um pouquinho. Subir, que eu digo é descer. Pronto. É porque esse poema aqui, que eu não vou citar no texto, vocês vão ver que ele menciona a famosa imagem da margem terceira, ou da terceira margem do Guimarães também, e arma todo um jogo entre margem, barragem e força e fluxo do rio, né? Então, esse poema está inserido na última parte da coletânea Metade da Arte, intitulada Rio Verdadeiro, uma verdade que ganha o duplo caráter de referência e ficção, associado à etimologia também dupla do nome Tietê, água verdadeira ou pássaro em tupi. Dupla história, dupla verdade, de água e de ave, superposição de olhar e memória, de diferentes linguagens
Enfim, o rio se mostra como uma cronotopia e encaminha a leitura de outro dos poemas desse rio verdadeiro, desdobrado em inúmeras veredas. Agora, uma reescrita da Meditação sobre Tietê, poema Testamento de Mário de Andrade. Então, agora, desce mais um pouquinho, que vai vir esse poema que é construído, eu não vou lê-lo todo, que é grande, é construído em torno do movimento do Tietê, numa clara citação do poema do Mário de Andrade, que eu chamo aqui de poema do Testamento, como ele foi chamado por Antônio Cândido, né? Provavelmente foi o último poema que o Mário de Andrade escreveu, no final de 1944, início de 1945, quando ele morre, né? Foi publicado póstumamente no livro Lira Paulistana. E é um poema que tem a feição mesmo de um monólogo dramático, como a gente vai dizer adiante, aos filhos do Rio, né? E aos filhos do poema que o leem. Pode seguir, descer mais um pouquinho, então. Aí vai, enquanto eu falo, continuo a ler, vocês podem observar o poema do Mário, né? Lembrando novamente considerações do próprio Ciscar, em sua releitura de Mallarmé, podemos relacionar estas formas de escrita e reescrita a modos de crise do moderno, do poético, do político e também do humano. É importante lembrar a relação entre esses modos de crise e as figurações do anômalo que, desde a modernidade, já habitava a poética da natureza, recolocando outros modos de associação entre rio, fluxo e seus contratempos, no sentido múltiplo que esta palavra pode adquirir, de movimento, suspensão e intervalo, sonoridade e sintaxe. Lembremos aqui o rio de Manuel Bandeira, apresentado como enchente, cuja força se manifesta diferida estranhamente na imagem de um boi descomedido, boi espantosamente boi morto, sem forma ou sentido ou significado. Ou o Capibaribe, de João Cabral, que se desdobra em espada, cão e plumas ausentes, espesso como maçã e também como sangue, numa mistura em que a imaginação surrealista contamina e constitui o rigor construtivo do símile. Lembremos ainda que o Tietê de Mário de Andrade, que vocês agora têm aí na tela, é também excessivo, recriado num poema muito longo, de longos e repetidos versos e refrãos, atualizando um modo de monólogo intensamente dramático. Escapando assim ao cânone modernista, ele é ao mesmo tempo imundo e iluminado, degradado e vívido, tensionando força de retorno nascente, experiência moderna, experiência urbana do progresso, através de imagens do animal, vegetal, mineral, mostra a todos como igualmente filhos do rio ou bichos da terra. Desde o início, o sujeito poético se dirige ao meu Tietê, transformado em pai e destinatária, origem e destino da escrita, como ocorre também nos versos de Ciscar, que nós vimos antes, né? Que difere de Mário quanto a uma construção impessoal dessa relação. E eu cito, dentro do peito dos filhos do rio, o rio é um vegetal que cresce, invade, vegeta. Inerte no planalto, rio do esquecimento, o rio dorme, em seu leito escorre, devora, vigia e dança. Mas ambos os poetas, apesar dessa diferença, se aproximam pelo uso da prosopopeia e, com ela, da reflexão antropológica que valoriza a articulação entre mito, história e política numa concepção animista da natureza, que compreende o homem como coisa, entre outras coisas, todas viventes. Nas palavras de Guilherme Guy Bianchi, desse modo, a própria concepção de paisagem, não como recurso material, mas como fundamento existencial,
inverte as perspectivas hegemônicas que organizam os sentidos da economia política moderna. Segundo ele, relembrando o filósofo Hans Blumenberg, isso indica uma abertura, entre aspas, do pensamento mítico para dilemas históricos e problemas de convivência, que, em verdade, seria parte de sua própria estrutura, como modo de produção de sentido e orientação. O Hans Blumenberg coloca nessa passagem o termo abertura, entre aspas, porque ele considera que não houve uma abertura, que a estrutura do mito já é, ela própria, aberta a essa relação com problemas da convivência e da história. Mário de Andrade, também um bricoler de mitos, retoma essa aproximação deshierarquizada nos famosos últimos versos de sua meditação, em que fônica e sintaticamente se emaranham em paronomásia, alga, água e lágrima, nas quais se dissolve o eu poético. Da ponte das bandeiras, morta, dissoluta, fraca, uma lágrima apenas, uma lágrima, eu sigo, alga escusa, nas águas do meu Tietê. Cabe aqui referência ao ensaio de Antônio Cândido, poeta itinerante, sobre Mário e seu poema Louvação da Tarde. Nele, o crítico investe na relação entre tradição e modernidade, identificando-a na sequência entre passeio de automóvel e contemplação da natureza, um poema longo, meditativo, característico do romantismo. Já segundo a leitura aqui sugerida, essa relação se estabeleceria de outro modo, no poema Sobre, com, no Rio Tietê, desde logo com a ambiguidade do uso no título da preposição sobre, que tanto pode indicar o assunto, objeto dominado pelo sujeito, quanto o espaço limiar em que ele se encontra, sobre, dentro do rio, identificado com ele, já que as altas torres da ponte se confundem com as de seu coração exausto. Marcis Carr retoma a polissemia dessa imagem da ponte. Está lá em cima, eu acho que é o primeiro poema dele. Não, cadê? É o rio. É esse, olha aí a ponte. Marcis Carr retoma a polissemia dessa imagem da ponte no poema que a mostra como análoga ao próprio rio e ainda associada a uma estrada, ao mesmo tempo abismo e nascente, a precipitar-se em águas escuras. Ela constitui aqui outro modo de desgeografia, semelhante à do rio, que em Mário recusa o rumo do mar e retorna à origem, a qual, por sua vez, se perde em restos e se restitui e desdobra em flor e detrito, luz e escuridão. Esses movimentos são produzidos, segundo Jean-Luc Nancy, por uma forma de meditação que, segundo ele também, desde o próprio Descartes, para quem o método era não um pressuposto, mas uma ação, uma performação discursiva, indica uma direção aberta, uma estrada-sertão, uma ponte-abismo. Eu cito, cujo sentido não é uma teleologia da significação, um objetivo da história ou da vida, mas está na passagem incessante, na circulação ininterrupta entre todos os pontos de verdade, cuja disseminação forma, paradoxalmente, o mundo ou os mundos que habitamos, sem que eles abram para qualquer outro mundo, abrindo, todavia, para uma vertigem neste mundo, um desvanecimento, com o coração na boca. É essa relação entre percepção visual e percurso, performação meditativos, que identificamos mais ainda intensificada em outros poetas que adentram a década e a virada para o novo século. Eles empreendem de diferentes modos esse movimento rumo à origem, que, e aí eu vou citar outro unicampiano, nesse meu trabalho,
que, no sentido benjaminiano percebido por Eduardo Sterzi, em Macunaíma, e aí eu vou citar a passagem do Eduardo, é também salto e redemoinho, Ursprung, e que, instalado em meio ao fluxo da história, o Uraricoera, o Amazonas, o Madeira, o Tietê, segundo a hidrografia de Mário, traz à tona os materiais da Gênese e leva para o fundo as formas do presente. Fim de citação. Como faz também Ciscar ao escrever o nome Tietê em meio ao fluxo, ao mesmo tempo contido e transbordante, de seu poema sem nome, Uma das Veredas do Rio Verdadeiro. É o que acontece na desgeografia que Joseli Viana Batista encena nos poemas em que ressaltam imagens visuais encadeadas como fluxo de estilhaços e sobreposição de camadas espaciais e temporais, misturando corpos, folhas, conchas, águas, nuvens, pedras, matas, buscando, cito, um som de antigas águas apagadas. Cito de novo, no rumor da fratura das rochas. Esse movimento pode ser percebido também no modo como os poemas tramam entre si uma relação de repetição e retorno, através de diferentes suportes em momentos mais ou menos distantes. Relação, como ela nos diz em versos, e eu cito, em que a imagem, enfim, se entrega inteira, toda, ao tempo, em espirais, amante em seu feliz fora de si. Fora de si é uma noção muito importante para essa noção de imagem, de paisagem, de subjetividade que a gente vem comentando. O trabalho de Joseli encarna essa espiral ainda pelo modo como compõe e recompõe diferentes tradições, e o faz desde a malarmaico concretista, que convoca a materialidade da escrita e de seus suportes, tramando uma escrita airada, pelo espaçamento entre letras, palavras, versos, que se deslocam de modo a criar, cito, na moldura da página, marginália de escarpas. A partir daí, alcança também a tradição mítica, remetendo-nos tanto aos jogos entre névoa e nada, que Haroldo de Campos foi buscar no Eclesiastes bíblico, quanto à mitologia guarani. Com ambas, joga com a relação entre visão, voz e miragem. E eu cito, miragem que é gen de paisagens. Fim de citação. E, por outro lado, também efeito, eu cito, de árida escritura. O movimento imagético que aí se percebe, encontrado no livro-poema Os Poros Flóridos, reaparece. Na verdade, eu coloquei aí na ordem ao contrário, porque eu agora vou comentar o poema Fábula, né? Que ela chama de poema arborescente, incluído em seu projeto digital multidisciplinar na tela Rútula das Pálpebras de 2015. Esse título faz retornarem os versos, cito, nada é miragem na tela Rútula das Pálpebras, fim de citação, daquele mesmo livro, Os Poros Flóridos. O poema ainda reaparece mais uma vez em 2017 na plaquete Nada está fora do lugar, atribuindo valor contraditório ao nada, que aí se torna equivalente a tudo, mais uma vez desestabilizando a imanência fixa das coisas. E eu vou citar um fragmento. Rios e abismos não demarcam fronteiras, são caminhos. No céu, as constelações se movem como águias, onças pintadas, pássaros nômades. Nada está fora do lugar, você vê? Nele lemos ainda, torrentes de rápidos sobre pedras lisas, sobre pedras ásperas, sobre pedras ríspidas, sobre pedras límpidas. Tudo é igual e diferente de si mesmo. Leitos de rios secos, securas de estrume, restos de semente, relevos do vento. Estes rios
inspirados, segundo ela, nos que correm nos Campos Gerais de Santa Catarina, também retornam sobre si mesmos, como Tietê de Mário e Ciscar. Neles se escrevem palavras e fragmentos de mitos e memórias ameríndias dirigidos a um destinatário anônimo, outro modo de encenar uma subjetivação despersonalizante, também presente na poesia de Ciscar. Que águas filtra, por exemplo, a palavra chulum? Por acaso a palavra lailai guarda o murmúrio dos rios em treliça que correm em desfiladeiros sobre lajeados? Vê esses relevos onde afloram escarpas e veios pétreos? E a enumeração se desdobra mais uma vez em superposição, fazendo do visível um palimpsesto de camadas perceptivas e imaginárias. Os rios de Josely são sempre rios com pedras, que se tornam sonoros por força dos choques e das quedas da água, recriados em assonâncias, onomatopeias e paronomásias. Eles são itoróis, como ela os nomeia, convocando outra palavra tupi-guarani. Essa ênfase numa desgeografia anacrônica de rios, rochas, miragens e rumores, que ela inscreve no referido projeto digital, por meio também do poema-mito Rio do Céu, do mapuche chileno Lionel Lienlaf, aponta para outro significativo caminho das relações intra- e intertextuais de seus poemas. Ela nos lembra da forte presença do imaginário da pedra na poesia latino-americana, desde sua inscrição andina até sua recepção insular na escrita, respectivamente, de Manuel Arguedas e Lezama Lima, que Josely traduziu, como fez com os romances Rios Profundos e Paradiso. Em Lezama, lembremos, as pedras incaicas são motivo para pensar uma expressão americana onde a natureza se fizesse sobrenatureza, na medida mesma em que, recuperando frase nietzschiana, ele nos diz que, e eu cito, em cada pedra há uma imagem. Essa convivência de rios e pedras é uma forte marca também da poética de Sérgio Medeiros, que também é tradutor de literatura latino-americana, tendo como Josely sua versão para a epopeia mítica Maia Quiché Popol Vuh, recentemente publicada. Sobre essa tradução, escreve instigante ensaio, onde reflete sobre o protagonista do romance de Alejo Carpentier, Os Passos Perdidos, traduzido por Josely, e compara sua experiência fictícia nos Andes com a experiência real do músico futurista francês Edgar Varese. Este, em 1915, redescobre, a partir de uma estada em Nova York, o potencial vanguardista da percussão de povos ameríndios, primitivos, entre aspas, que Sérgio vai identificar como tema posterior das reflexões de um John Cage, entre outros. Sérgio explora também essa forma de linguagem relacional, inspirada, por um lado, no empenho verbo-visual de Mallarmé e Apollinaire, e, por outro, no calígrafo chavante Jerônimo de Savoie, que conheceu já centenário na reserva de Sangradouro, em Mato Grosso. A partir daí, busca atualizar as noções e práticas do caligrama e do hieróglifo, para valorizar o investimento semiótico e desestabilizar a organização da escrita. Seus traços, que atribuem agência a árvores, folhas, pedras e rios, assim como a toda sorte de objetos da tecnologia moderna, correspondem ao que ele próprio nomeia como uma escrita animista, que articula o clássico, o indígena e o pessoal, fundada no uso predominante de símiles e prosopopeias, para aproximar coisas e seres os mais diversos e multiplicar pontos de vista. Essa escrita faz conviverem também
textos e imagens considerados por ele igualmente grafismos, que depois a gente vai passar para vocês os caligramas e os hieróglifos do Sérgio, que estão no outro arquivo, que, contaminados por citações e colagens, se alternam e se acidentam, criando novos textos, num evoluir não contínuo e imprevisível. O verbo deslocar fala desse sair do lugar, acidentando-se, quebrando-se, em suma, criando tumultos. Vocês estão vendo aqui uma série de hieróglifos, como ele os nomeia, um livro chamado Dicionário de Hieróglifos, todos eles em torno do nome do rio Apa, que é um rio de Mato Grosso, onde ele nasceu, que em determinado momento do seu curso desaparece sob uma pedra. Isso vai dar origem a uma série de fabulações dele, tá? Acho que está bom. Nomeando como poesia esse movimento tumultuoso, nomeado como poesia, desculpem, esse movimento tumultuoso de citações, colagens, desenhos, escrita, abre-se também a combinação de diferentes gêneros, a contaminação de diferentes gêneros, combinando expressão, narração, descrição, em textos que ele mesmo chama de descritos. Vocês aí estão vendo um exemplo de 2 descritos. Poemas em prosa, com registros breves de pequenas ações bem distintas, que ocorrem na natureza, nas ruas, nas casas, e cuja aproximação cria relações de sentido imprevistas. Eu vou citar um agora que não está aí. No vaso escuro, a flor carnívora se expande e se contrai trêmula, flor de rica musculatura. Um besouro passa entre as hastes do arbusto, qual um macaquinho reluzente, a tocar nelas levemente sem descanso, e se lança impetuoso na tarde, que se lhe abre vasta. Ao redor da clareira se impertigam troncos altíssimos e uma carroça vazia cruza o círculo de areia branca. Esse descrito é extraído do livro Totens, em cuja introdução o poeta informa ter nele reunido 2 livros anteriores, Henrique Flor e os Eletoesques, que homenageiam cada um totem, a floresta e o bafo de verão, além de explicar que aprendeu, e eu cito, com os bororos, a cultuar infinitos totens, o totem larva, o totem rio. E, de fato, seu trabalho com a figuração e desfiguração da imagem do rio é muito intenso, constituindo o tema de seu livro Dicionário de Hieróglifos, que a gente acabou de ver, de 2020, e também nomeando um de seus livros, Os Caminhos e o Rio, de 2019, e uma das partes em que se divide outro, O Trio Pagão, de 2018. Esta parte se intitula O Rio Perdido, cujo percurso desterritorializante, ultrapassando fronteiras geográficas e temporais, mistura memórias de infância, do Rio Apa, em Mato Grosso, onde nasceu e cresceu, e projeções imaginárias, míticas e poéticas, percorrendo Américas, Europas e Áfricas, aproximando, em suas próprias palavras, Wittgenstein e Exu, e transformando natureza em sobrenatureza. Vocês estão vendo aqui que o poema é um poema dramático, feito de diálogos entre a pedra, o rio e os seres que vão passando na correnteza, e ele marca com esse desenho aqui, olha, ele diz que quer marcar com esses desenhos, que ora são 2, ora é um só, como se fossem os ouvidos e o gesto de escuta, e os olhos, o gesto de visão, e mesmo a narina, e o gesto de aspiração do ar e dos perfumes
da cena que ele está criando. Sobre esse livro, nos diz Odile Cisneros: engolido pela rocha, o rio fala com infindas vozes que remontam à pré-história e à história colonial, levando-nos até um presente em que as ações humanas provocam a morte paulatina da natureza. Mas o rio, antes de ser poluído, como reza a epígrafe da poeta chilena Cecília Vicunha, cito, deseja ser escutado. Uma meditação lírica sobre a morte dos rios e o esvanecimento dos seus habitantes mitológicos, o rio perdido, em seus desafios a noções de gêneros, do humano e não humano, animado e inanimado, ensina também um drama ecopoético sobre as transformações da natureza e a natureza transformacional do universo. Recuperando o que diz Sérgio sobre essa mescla de meditação e drama, poema ou peça de teatro, às vezes me é difícil distinguir uma coisa da outra, diz ele. Podemos ver nesse e em outros descritos a poesia também, segundo ele, cito, como uma cortina pululante de pequenas cenas que não podem mais contar uma história única ou enunciar um credo coerente, com começo, meio e fim. A respeito dessa construção, Paula Glenadel, em texto sobre os teatros minúsculos na poesia contemporânea, aborda a relação intrínseca entre poesia, diálogo e monólogo dramático, que estamos vendo desde a meditação Mário Andradina, e a partir do título de um dos livros de Sérgio, Figurantes, considera que os figurantes são esses papéis mínimos, personagens acessórios de um filme ou de uma peça de teatro, que não têm direito ao protagonismo, à profundeza de caráter ou psicológica. Em minha opinião, eles representam o estatuto do sujeito poético contemporâneo, anônimo ou quase anônimo, perdido da sua unidade, aspirado pelos seres que observa, reduzido a não ser mais que um entre os outros. Miriam Ávila, que é uma interessante ensaísta, professora do UFMG, radicaliza essa compreensão vendo as imagens de Sérgio, objetos, plantas, pedras, rios, todos igualmente antropomorfizados, cito, como pessoas indiferentes e insensatas, que não se deixam interrogar por razão nenhuma. Fim de citação. Face às quais se encena também um olhar despersonificado. Publicado em 2008, o artigo de Miriam apontava em Sérgio Medeiros, como em Duda Machado e Douglas Diegues, a tensão entre deixes e estranhamento e o reinvestimento na imagem visual, segundo ela, o veio da poesia moderna menos explorado entre nós. Apontamento que hoje se revela como previsão de uma tendência que não deixa de crescer em importância em tempos de expansividade e hibridismo artísticos. Em nossa leitura, procuramos enfatizar, desde Mário de Andrade, essa tensão produzida de diversos modos a partir de imagens-paisagens, associadas a uma obliquação e a uma dissolução subjetivas. Tal percurso vai se concretizando através também da flutuação de fronteiras de gênero e da contaminação entre poesia, prosa e monólogo dramático, desde o gesto de endereçamento à trama dialógica, esboçando um modo de percepção e pensamento incapaz de definir, controlar e totalizar o mundo em torno de um único ponto de vista. Focalizando mais especificamente o investimento na imagem do rio, tentamos identificar, assim, a produtividade de uma poética da natureza pautada pela deshierarquização entre seres humanos e inumanos, entre natureza e cultura, que aponta também, desde uma origem tumultuosa do rio Tietê, Xulum, segundo o termo mapuche usado por Joseli,
para o reinvestimento em relações com o ameríndio e, através dele, com o latino-americano, que adquirem papel poético, político, significativo na contemporaneidade. E eu termino aqui, esperando não ter ultrapassado o meu tempo. Muito obrigada, professora Célia, pela belíssima fala. Obrigada, Nathalie. Anotei bastante coisa aqui e fico pensando como essa confluência, né, de tantos poemas, assim, de tantos poetas, vários, né, no seu fazer, no seu projeto, enfim, culminam para essa desgeografia, né, e para essa paisagem-imagem, né, como a senhora mesmo coloca, né, nos termos de uma força de retorno e extravio, pensando a natureza, pensando na relação da natureza e a sua origem, né. E aí eu fiquei pensando aqui também muito a partir da leitura que a senhora faz dos poemas em particular, do poema e também do aparato crítico do professor Marcos Ciscar, como essa ideia de retorno e revolta, que é também uma rebelião do olhar, né, na sua fala, me parece também uma espécie, assim, um sentido de busca, né, em que a paisagem não é uma paisagem assim, claro, é uma paisagem específica porque se fala de um rio, né, mas ela não é centralizada pelo olhar, né, do sujeito, mas ela está para com o sujeito num jogo de reversibilidade, né? Então, a paisagem, nesse sentido, seria também, para a gente pensar junto com Colombe, foi inevitável pensar, né? A paisagem, nesse sentido, propiciaria uma verdadeira lógica reflexiva, né? Em que o Estatuto da Subjetividade se reformularia justamente por este encontro com a alteridade, né? Com este outro, que é o próprio mundo, né? Formalizado no Rio, né? Tudo isso dada a força, ao impacto da afecção, né? Do sentir, da experiência sensível que inevitavelmente atravessa tanto o sujeito quanto o mundo, né? Que está assediado neste plano, nessa estrutura de horizonte, né? Que é uma espécie também de pensamento paisagem, assim. Fiquei pensando muito nisso e também acabei me lembrando de uma fala da professora Ida Alves, né, em que ela fala sobre a política da poesia como uma poética, né? Acho que também tem que ver, pensar essa incursão, não é, na paisagem com essa poética, né? No sentido de que como eu posso dizer, ao se defender, né, determinados valores, uma forma de pensar, uma forma de escrever, defende-se, no fundo, um desdobramento no mundo, né? E a poesia como um meio de pensar isto, né? E como a gente pode agenciar uma comunidade a partir disso, né? Então, muitas questões aqui, assim, na verdade, eu só fiz, assim, fui fazendo comentários, o chat do YouTube agradece muito a sua fala, e
enfim, assim, se fosse possível a senhora comentar um pouquinho essa relação entre essa poética do rio como uma possível poética, né? Através desses desdobramentos do sujeito e reformulação com o mundo, nós ficaríamos muito agradecidas. Então, você já explicou muito bem a série de relações. Embora eu só tenha citado bem especificamente o filósofo Jean-Luc Nancy e o Hans Blumberg, tem uma série de pensadores contemporâneos, você citou o Coulot, eu poderia lembrar o próprio Benjamin, né, quando ele fala do pensamento como imagem, da imagem pensamento, que pensam o caráter reflexivo da imagem, o caráter reflexivo da imagem, que você colocou, né? E na poesia do Ciscar, que você citou, e, gente, toca um telefone aqui insuportável, que eu não sei como parar. Parou. Normalmente é só uma coisa de telefone mesmo. Então, uma série de filósofos que falam da paisagem como uma construção que articula imagem e pensamento, não é? De modo a provocar uma relação com o mundo ou com os mundos que é de aproximação e de distanciamento simultaneamente. Como a professora Miriam Ávila fala, de deixes, né, de apontamento. Eu falo como se estivesse diante de algo que eu vejo, mas esse algo que eu vejo me provoca um estranhamento que afeta a mim mesmo, como sujeito conhecedor de mim, e ao meu pensamento, né? E essa relação de estranhamento, no interior, né, do sentido que é, em princípio, na nossa tradição ocidental, o símbolo do conhecimento pleno, que é a visão, tem um significado ético e político muito importante, né? Que está ligado à valorização, justamente, do que é distinto. Eu estou me referindo aqui a alguns textos do Jean-Luc Nancy, que estão reunidos no livro que, infelizmente, não está traduzido ainda, que é o Fond des Images, em que ele associa a imagem à distinção, né? À produção de uma reflexibilidade, de uma visualidade, que recusam a adesão ao imediato da experiência e da evidência, né? Então, é isso que a gente procura ver nesses poemas que trazem de volta a natureza como tema, e por isso eu falo em retorno, mas, ao mesmo tempo, falam da natureza mostrando os descaminhos que percorrem essa noção aparentemente uniforme, né, do que é natural em oposição ao cultural, ou do que é uma natureza brasileira em oposição a algo que é estrangeiro, né? Então, retorno e extravio, na medida em que, digamos, o poema é um movimento através do verso de retorno, através da memória de retorno e de citação, de recriação de uma origem que está sempre em transformação, através mesmo desse gesto de busca, né? Você começou sua fala com a ideia de busca. Então, eu acho que é isso. Eu reuni diferentes poemas, diferentes poetas, né? Mas quando eu identifico a imagem do rio como força de atração de poéticas tão diferentes, eu estou querendo construir um fluxo, justamente, né? Por exemplo, no caso do Tietê, né? Quer dizer, a relação do Mário com a mitologia indígena, com a ideia de origem
ameríndia, né, como o próprio texto do Cistercius que eu citei coloca, não está tão clara na poesia do Ciscar, mas eu encontro na presença forte da citação do Mário e do Rio Tietê na poesia do Ciscar uma maneira de lê-lo relacionada tanto teoricamente, criticamente, como ele faz, como poeticamente, a esse movimento, que é um movimento que ele mesmo já nomeou em seus outros livros, né, o movimento do interior, que é exterior, do dentro, que é fora, de algo que de algo que acontece, né, ao longo de uma terceira margem, né, como acontecimento, né, e não como algo já dado. Então, o rio, que é tradicionalmente, né, um topos literário ligado à ideia de fluxo contínuo, associado ao tempo histórico, ganha uma feição tumultuada, né? Então, o Mário tumultua a imagem do rio em função de uma relação de crise com a poesia que ele escrevia, em função de uma situação de crise dele com o pensamento poético, com o pensamento modernista, e esse tumultuamento, né, da palavra bonita que apareceu no meu texto por causa do Sérgio Medeiros, mas é uma palavra muito boa, é um tumultuamento das fronteiras do poético e das fronteiras do pensamento, né? E eu acho muito interessante essa leitura que o Jean-Luc Nancy faz, relendo o discurso do método, do Descartes, que normalmente é oposto a um pensamento desconstrutor, em nome de uma postura nele muito fechada, racionalista, e o Nancy vai chamar a atenção para o fato de que o texto do Ciscar é um discurso sobre o método, né? Então, é um texto performativo. E o Jean-Luc Nancy vai se utilizar desse caminho para tumultuar determinada compreensão do pensamento filosófico, muito antes das fronteiras com que normalmente a gente estabelece o que é moderno, o que é libertador e o que é conservador, né? Então, também no Jean-Luc Nancy é uma forma de retorno e extraviamento, determinada origem do pensamento, do sujeito e da razão, né? Então, é isso. Não sei se eu consegui acrescentar alguma coisa às suas explicações, que foram tão interessantes também. Imagina, professora, está sendo uma alegria ouvi-la, né? E fico aqui pensando, né? Vamos colocar assim, dispositivo argumentativo fluxo na sua fala e na imagem do fluxo do rio nos textos poéticos que a senhora nos apresenta, que me leva a pensar a uma dimensão espaço-temporal e, sobretudo, temporal, né? E como a gente, pensando nessas diferentes formas de ser e de estar no mundo, né? Estéticas, porque político e éticas, né? A gente se inscreve, transcreve, subscreve o tempo, né? E como ao fazer isso, transcrever, subscrever, inscrever-se no tempo, a gente promove um gesto político, né? E ético, um jeito de ser, de estar na comunidade, né? Há uma solicitação, professora, que eu gostaria de passar à senhora. Mário,
costumava usar certa flexibilidade, perdão, eu vou retomar a leitura aqui, que eu colei justamente para não me perder. Mário costumava usar certa flexibilidade da geografia em função de um projeto de unidade, mas não parece ser a mesma coisa que acontece agora no contemporâneo. Professora, se possível, comente a ideia de desgeografia no contexto moderno e no contexto contemporâneo. Esta é a solicitação. Pois é. Justamente o que eu me proponho a fazer, me detendo depois mais detalhadamente em cada um desses poetas, é mostrar como neles o gesto de produção de poesia, a contrapelo do próprio projeto político que eles pudessem ter claramente determinado, produzia veredas e descaminhos e extravios, né? Eu acho que o Mário tinha um projeto de literatura nacional, mas, ao mesmo tempo, ele tinha, na relação com a ideia de nacional e com as práticas políticas associadas à ideia de nacional no seu tempo, uma relação muito contraditória, né? Que aparece nos seus ensaios, nos seus escritos em jornal, na famosa conferência de 1945, que é mais ou menos contemporânea desse poema que eu estou repetindo. Então, eu costumo ler o Mário, e eu diria que o Mário é meu poeta modernista predileto, porque eu consigo ver na poesia dele essa desgeografia ou essa desterritorialização do nacional, né? Como uma força que coexiste contraditoriamente com uma demanda de nacionalidade, que era também uma demanda, e isso já foi bem discutido posteriormente, em vários aspectos conservadora, né? Então, eu acho que é como se eu percebesse na poesia do Mário e na intensa dramaticidade desse poema, que é o poema Testamento, eu percebesse indícios de um desconforto, de um estranhamento, que se transforma em abertura para que na contemporaneidade a gente vê acontecer com mais intensidade, né? Ou mais explicitamente. É uma releitura extraviada, digamos, do Mário. Como até, inclusive, eu sugeri no meu sugiro de passagem uma leitura extraviada do João Cabral, né? Que eu acho que é um poeta que ganharia muito em ser lido se a gente procurasse restos e rastros do estranhamento surrealista na poesia que normalmente a gente define como anterior e posterior à fase surrealista, né? Foram os exemplos que eu citei no poema sobre o Rei Capibaribe. Então, na verdade, fazendo esse jogo de relações intertextuais, eu estou tirando o Mário de um determinado lugar, muito marcado como modernista. Ao mesmo tempo, eu acho que eu estou tentando enriquecer a ideia de contemporaneidade por uma relação que eu veria nela de releitura tumultuosa da tradição, né? É isso, não sei se respondi. Respondeu, professora. Se possível, a senhora poderia comentar um pouquinho mais sobre a questão das formas metamórficas da vida no Manuel de Barros? Acho que
seria interessante pensar nesse ser híbrido e nas conexões, devido, sobretudo, às conexões que a senhora vai estabelecendo com a teoria, né, e com esse olhar de natureza que os povos originários, né, na verdade, já têm, né, e que nós, devido a um movimento europeizado, né, de colonização do pensamento, ainda estamos, assim, por, aos poucos, conhecer, né? Sim. Bom, eu não sei se eu sempre tenho sempre certos incômodos, eu não sei se eu... Não, com certeza eu não recuso a Europa como determinada tendência do pensamento contemporâneo faz, né? Eu posso reconhecer movimentos ligados, pensamentos... Agora mesmo eu falei do Jean-Luc Nancy revendo Descartes, né? Eu posso reencontrar na literatura europeia determinados movimentos próximos ao animismo e à valorização do caos, semelhantes ao que hoje se valorizam como ameríndio apenas. Outro dia eu assisti uma palestra muito interessante de uma mesa chamada Poéticas do Encanto, com um professor baiano chamado Tiganá Santana, professor de filosofia. E ele falava justamente de uma, que eu poderia chamar poética da relação, em que ele perceberia, utilizaria determinado conhecimento antropológico, estético contemporâneo, não para uma recusa da tradição europeia, mas para uma releitura dela, né? Isso, para começar, porque você falou da Europa. Em relação ao Manuel de Barros, por exemplo, eu acho que o poema que eu separei dele mostra bem isso, não é? O Manuel de Barros começou sendo recebido como poeta regionalista, né? Quer dizer, a natureza identificada nele a um determinado dado instituído política e geograficamente. No entanto, tanto no poema que ele fala do Rio, comparando o Rio com uma cobra de vidro, né? Que é um nome popular para lagarto, e é uma garrafa vazia, se não me engano, não estou com o poema memorizado. Ele está misturando percepções que desestabilizam a ideia de uma natureza em estado puro e pleno, independente de algo que seria histórico-cultural, né? Então, é como se o rio se metamorfoseasse em garrafa de vidro, como também se metamorfoseia em lagarto ou salamandra. E isso ele vai dizer belamente no poema, que é algo que é imagem e que, como imagem, é morta pela definição científica de enseada, né? Só a gente rever lá o livro. E no outro poema também, ele fala da... Não sei se vocês podem... no outro poema, ele Madu, mostra... você pode recolocar o poema? É isso, professora? Você gostaria de Isso colocar? porque eu não estou lembrando agora dos termos exatos do segundo poema, em que ele fala do caramujo, da flor e da parede, né? Então, está misturando reinos, digamos assim, né? Misturando o que normalmente seriam categorias independentes, flores, caramujos. Ele faz uma composição
cria uma palavra, e essa palavra composta ainda vai se desdobrando, né? Em esses efeitos, esses textos do Manuel de Barros são muito parecidos, de uma certa forma, com os do Sérgio Medeiros, né? Que também vai enumerando e juntando o ônibus com a ave, com o chuveiro, com o avião, né? Para compor cenas que, em princípio, parecem absurdas, mas convidam a gente a pensar o caráter não natural daquilo que a gente chama de natureza ou de nossa natureza, né? Ele mesmo diz aqui, transubstanciação, paredes emprestam seu musgo aos caramujos flores, os caramujos flores às paredes sua gosma. Quer dizer, a gente não vai ler literalmente o que está dito aí, né? Porque a leitura literal pode significar a busca de um significado e o não encontro de significado nenhum, né? Aquele cérebro, o que ele quer dizer com isso. Mas eu posso perceber o movimento poético, né? O poético, como você disse, que é um movimento justamente de desestabilização daquilo que é mais próximo, em princípio, né? Ele não está falando de nenhuma acidente físico, ou vida animal, ou vegetal, ou exótica, e, inclusive, algo próximo e algo que é da ordem do mínimo, né? Eu acho que é muito importante essa contaminação da poesia pelo íntimo, pelo mínimo. E o íntimo, já voltando ao Ciscar, na verdade, na poesia que tradicionalmente é compreendida como expressão de uma intimidade lírica, né? O íntimo é sempre êxtimo, né? É sempre constituído até pelo próprio ato de escrever num percurso interior e exterior. Estou me lembrando da importância que tem na escrita do Arco Ciscar, além da contaminação poesia e prosa, a presença, por exemplo, do carrapicho, né? É um dado da paisagem que é muito constante nos textos dele, como se ele, de uma certa forma, buscasse esse olhar para o chão, ao mesmo tempo que ele busca um olhar do alto para o chão. Ele tem aquele livro, toda a poesia dele, eu acho que é uma encenação dessa reflexão sobre exteriorização, interiorização, proximidade, distanciamento, né? De modo que coisas, em princípio, vistas como opostas, acabam se desdobrando uma nas outras, né? Na poesia contemporânea, em alguns poetas, está muito ligado ao animismo no sentido mágico, né? Encantatório. Mas a gente usa a palavra sobrenatureza, inclusive, eu cito uma passagem do Lezama Lima, em que ele se refere à sobrenatureza como a transformação da natureza em imagem, né? Que ultrapassa o seu conhecimento territorializado pela ciência ou até pela própria literatura. Então, a natureza, enquanto sobrenatureza, através do trabalho da imagem, questionando um pouco essa relação com a ideia de um sobrenatural, questionando completamente, né, a ideia de um sobrenatural não imanente. Não sei se eu já respondi a sua pergunta. Suas perguntas são muito complexas, elas trazem muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu começo a responder uma, e aí eu comecei pela Europa, já não sei se eu consegui voltar ao início da sua pergunta. Senão, você pode continuar me inquirindo.
super querido. Não, está respondendo, assim, estou gostando muito desse nosso bate-papo e pensar nessa releitura, né, dos europeus também dentro do seu texto, assim, é, é, como uma espécie de metáfora mesmo do retorno e da revolta, né? Acho interessante pensar por aí, acho importante pensar por aí, né? A partir da solicitação que foi passada. Eu estava pensando aqui, enquanto a senhora falava, em como eu lembrei de uma passagem do Maupois, naquele livro do lirismo, que ele vai falar dessa questão da paisagem, né, que se constitui enquanto imagem, mas também institui esta subjetividade que nós poderíamos chamar de fora de si, junto com Collot de novo, porque essa subjetividade entre o dentro e o fora, né, nessa leitura bonita que a senhora fez da poética do professor Ciscar, entre o dentro e o fora, nesse limite, que na verdade é abertura, é limiar, né? A subjetividade se constrói porque também está intimamente, se podemos usar esse termo, correlacionada à sua localização, né? É o que o Maupois vai falar. Então, nesse sentido, é claro, a paisagem, de novo, como nós já havíamos falado, transcende, transcende não é uma boa palavra aqui, extrapola, no sentido de sair, né? Aquela coisa do contemplativo, né? De um ethos romantizado, por exemplo. Essa questão da localização, quer dizer, é importante você chamar a atenção para essa questão da localização. Estou me lembrando do último poema, do último livro do Marcos, que é todo em torno de um espaço bem concreto da casa, concreto no sentido de não fechado numa determinada forma, né? Mas aberto ao movimento de forças de interiorização, exteriorização constantes. Eu estava pensando, eu faço uma referência, porque eu não vou ler no texto as referências bibliográficas que eu coloco para quando ele for publicado. Tem um ensaio que eu gosto muito, que chama-se Filosofia e Política da Espacialidade, que é de uma geógrafa, Doreen Massey, uma geógrafa inglesa, e ela vai fazer a crítica da dicotomia entre espaço e tempo, que foi muito importante para o pensamento moderno, que valorizou a historicidade das coisas. E ela vai mostrar como que o espaço é carregado de temporalidade, né? E é um pouco isso, quando eu falei no termo cronotopia, que ela também usa, que eu quis dizer quando me referi ao caráter palimpsestico, né, das imagens visuais do Rio e outras, né, que a gente pode encontrar associadas à paisagem. É sempre um espaço carregado de temporalidade, né? Então, quando eu percebo, por exemplo, Tietê, a origem Tietê, né, se desdobrando tumultuosamente desde o Rio, desde o poema do Mário ao poema do Ciscar, eu estou vendo um desdobramento poético, espacial e temporal, né? Estou me perguntando quantas camadas de tempo e de história existem e como elas coexistem através da imagem poética, né? A ideia de cronotopia é uma ideia muito interessante para isso. Você trouxe muito bem essa questão. Nesse sentido, é interessante a gente pensar como a nossa
imaginação crítica, vamos pôr nesses termos do contemporâneo, se engaja em alguma medida, não mais necessariamente numa história de divisão, no sentido de pensar pares dicotômicos, né? Mas como espaço-tempo, interior, exterior, humanidade, natureza, Poesia estão e pensamento. poesia e pensamento, né? Estão correlacionados de tal maneira que nós poderíamos dizer, arriscar dizer, que não é só uma relação, mas é talvez uma imbricação dessas coisas, né? E aí começar a explorar todas É uma essas mútua questões. afetação, né? Como se fala muito, afetar-se. Uhum, uhum. Sim. E temos mais uma solicitação, professora. Perguntaram qual é o texto do professor Ciscar sobre a retração que a senhora comentou. É a cisma da poesia brasileira, que está no Poesia e Crise. Está no Poesia e Crise, isso. Ele vai identificar, né, um determinado momento em que, ao invés de cismas, divisões muito claras, isso que você estava falando agora mesmo, né? Oposição entre o que é vanguarda, o que é atraso, entre o que é a corrente X e o que é a corrente Y, haveria algo da ordem da cisma, né? De uma reflexão uma reflexão indecidida, né? Vou usar o termo aí, indecidível. E como que isso é produtivo, e como que isso indica a crise, e aí vem todo o pensamento do Ciscar, né? E como isso aponta para um estado de crise, vista a crise como um movimento em direção a algo, né? Mesmo que possa ser um movimento composto de intervalos, suspensões, hesitações, interrogações, mas é um movimento. Esse texto é muito bom. Ele vai falar da poética da Ana Cristina e do Leminski. Depois ele vai falar dessas poéticas da retração, que eu preferi então chamar de retorno e extravio, e usei para ele. Não sei se ele vai gostar. Acho que foi um movimento crítico muito perspicaz. Bonito. Mas não só bonito, mas não só bonito. Interessante criticamente, né? Temos mais uma solicitação e com ela voltamos para o Manuel de Barros. Vou ler aqui. Professora, no caso desse exemplo de Manuel de Barros, a senhora informa que ele foi tomado inicialmente como regionalista. Desse modo, é a cultura que imputa uma ideia de natureza, como pensar a poética da natureza. Eita, me perdi na leitura, vou voltar aqui. Professora, no caso desse exemplo de Manuel de Barros, a senhora informa que ele foi tomado inicialmente como regionalista. Desse modo, é a cultura que imputa uma ideia de natureza. Como pensar a poética da natureza sem cair no dualismo natureza versus cultura? Acho que a gente já tocou nesse ponto, mas acho que a solicitação é válida para a gente falar um pouquinho mais. Não, eu usei o termo natureza associada à ideia de sobrenatureza e mostrei também como que aquilo que... Quer dizer, tentei mostrar também, né? Como que aquilo que a gente normalmente define univocamente num conjunto totalizante como natureza, em oposição à cultura, na verdade, é uma convivência de diferentes mundos
que estão em constante convívio e trânsito, né? Então, categorias segundo as quais eu classifico os seres naturais ou a vida natural em oposição às categorias da vida cultural são tumultuadas nesse movimento poético, né? Não só categorias naturais e culturais, quer dizer, as próprias categorias socioculturais são importantes, né? São mexidas de maneira intensa nesse procedimento de que a gente está falando. O regional é uma categoria que pode definir aspectos sociais, políticos e naturais, né? A relação entre uma determinada compreensão de natureza e uma determinada compreensão de local, seja ele regional ou nacional, foi fundamental na nossa história, né? Então, pensar uma natureza de flor e de caramujo, quer dizer, flor e caramujo não são característicos do Pantanal, por exemplo, né? O movimento do caramujo, a lentidão do caramujo, a possibilidade de vê-lo como flor, deslocaliza completamente a ideia de natureza e a ideia de localização espacial e política dessa natureza. A própria ideia de natureza fica problematizada, porque o que é uma flor que se transforma em lesma, né, em caramujo? Não existe nos catálogos da botânica. Então, eu estou falando de reinos, de mundos que se interafetam, né? E nos ajudam a pensar o que há de normativo e de restritivo naquilo que a gente costuma usar como forma de conhecimento. O Manuel de Barros foi um poeta. Eu conheci o Manuel de Barros através de um orientando de iniciação científica, que hoje é professor de universidade da UFRJ, que ele adorava o Manuel de Barros, e ele começou a ler o Manuel de Barros a partir da identificação nele de um olhar provocativo, tumultuado, né? Tumultuante. Nessa época, faz muitos anos isso, a gente tinha uma apreensão regionalista da poesia dele, ele era o poeta do Pantanal. A isso se seguiu, acredito, uma apropriação lúdica, né, desse movimento, em que eu valorizava a originalidade, por exemplo, da transformação do caramujo em flor, identificava nisso um modo de beleza, né? E esse investimento estético, de uma certa maneira, impedia esse tipo de abordagem que agora se faz, que é uma abordagem política e ética muito forte da poesia dele, né? Professora, se pudéssemos, ficaríamos aqui mais uma eternidade conversando com a senhora. Vamos Falo por combinar outras mim, falo pelo oportunidades. Fadu, né? Foi maravilhoso esse encontro. Acho que tivemos um bom encontro no sentido forte do termo, né?
elevamos a nossa potência, isso foi muito, muito importante, muito gostoso estar com a senhora, aprender com a senhora. Nós agradecemos a audiência do YouTube, há muitos elogios à sua palestra lá, professora. Ao pessoal do YouTube, acompanhem a programação do Segundo Pluralidades Poéticas, assinem a lista de presença, no formulário para os ouvintes, eu coloquei o link, mas, Carlos, eu peço para que você recoloque o link lá no chat do YouTube, eu coloquei aqui no nosso chat do Zoom. Você pode passar lá? O Carlos é o nosso... o técnico, nosso amigo da informática. Obrigada, Carlos. Acabei de passar. Muito obrigada. Olha, deixa eu agradecer muito a vocês e dizer que eu estou assistindo, né? Eu assisti ontem a Suzy, não vou poder assistir amanhã ao Fábio, porque eu tenho uma reunião de orientandos marcada há muito tempo, e vou assistir ao Oswaldo, que é um colega de quem eu gosto muito, que eu conheci, tive o prazer de conhecer em Portugal, já trouxemos a UF algumas vezes, tem sempre uma visão muito inovadora das questões ligadas à literatura e à arte. Então, na sexta-feira, estarei aí com vocês de novo. Eu tenho uma orientanda de mestrado que vai se apresentar, se não me engano, na sexta-feira à tarde, apresentando um trabalho sobre Ana Cristina e Maria Isabel Iório. Aliás, tem vários trabalhos sobre Ana Cristina, né? Eu disse a ela que assistisse, que com certeza ajudariam ela na formulação do projeto dela, desenvolvimento do projeto. Então, é isso, estou gostando muito de participar, vou assistir bastante, o máximo que eu puder, dou parabéns a vocês e agradeço muito ter sido lembrada de novo, né? Ano passado eu não pude, e esse ano, felizmente, está sendo ótimo. Se a gente pudesse continuar, que aqui parece que somos só nós três. Mas tem toda uma estrutura aí montada para fazer isso acontecer, tem uma série de horários, então a gente se vê assim que for possível novamente. Isso. A senhora sempre está nos nossos melhores pensamentos. Fadu, você gostaria de falar alguma coisa? Sim. Em cima disso que a professora está falando, tenho de fazer um agradecimento especial ao pessoal da informática que está dando um suporte para a gente, porque hoje existe uma particularidade, é feriado em Campinas e eles estão trabalhando. Então, a gente agradece ao pessoal da informática, agradece ao pessoal do Instituto, a direção do Instituto. Então, é agradecimento especial. Assim, exatamente, por terem dado o suporte para a gente mesmo nessa condição. Que bom. Só lembrar que amanhã a fala do professor Fábio Cavalcante de Andrade vai sair sobre crítica em debate, o desafio da pluralidade, em que ele vai discutir algumas questões sobre crítica contemporânea. É isso. É isso, tá bom, muito gente. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, pessoal.